Ok. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Bom, meu nome é Rafael Cunha, eu faço parte do laboratório LTPF-UNB e vou apresentar uma parte da minha tese, que é avaliação do desempenho neuromuscular em atletas de combate. Bom, o aumento progressivo das exigências físicas impostas aos atletas, tanto nos treinos quanto em competições, tem impulsionado as ciências do esporte a desenvolverem técnicas de treinamento físico e ferramentas de avaliação que tornem os treinos cada vez mais eficientes. Já é consenso na literatura que a força tem relação direta com desempenho em várias tarefas atléticas, incluindo sprints, mudanças de direção e movimentos balísticos, como saltos, socos, chutes, arremessos e lançamentos, além da contribuição na prevenção de lesões. Os esportes de combate exigem, em alguns momentos, que a força seja expressa de várias maneiras. Sobre altas velocidades e baixa carga, no caso de um soco ou um chute, até altas cargas em baixa velocidade, no caso de uma imobilização ou um estrangulamento. E todo esse espectro de manifestação, dependendo da modalidade, deverá ser inserido em suas rotinas de treino e avaliação. E, no entanto, a rotina de um atleta de combate não se resume exclusivamente ao aperfeiçoamento de suas qualidades físicas, força, resistência e velocidade. O treinador de força, ele desempenha um papel coadjuvante extremamente importante para o desenvolvimento do atleta. E dentre essas múltiplas demandas táticas, técnicas, psicológicas e sociais, o atleta tem o desenvolvimento do seu desempenho, ou o desenvolvimento da força, no caso, no qual os treinadores devem buscar melhores resultados e encontrar o melhor custo-benefício. E quando falamos para encontrar esse melhor custo-benefício, para isso, o nosso treino precisa ser assertivo, o nosso treino precisa ser eficiente. Treinar o mínimo possível para extrair os melhores resultados. Então, o treinador de condicionamento de força precisa encontrar essa melhor relação de custo-benefício. E temos algumas perguntas que valem ouro e eu acredito que nem todas estão respondidas, mas como estressar o mínimo atleta para alcançar os melhores resultados? Qual que é a mínima dose de treinamento para o melhor desempenho? E quais avaliações devem ser feitas para acompanhar as rotinas de treinamento de um atleta que tem inúmeras atividades, tá? Então, isso a gente busca a todo momento. Dentre as ferramentas para identificar áreas específicas de deficiência relativa que podem ser usadas para determinar programas de treinamento individual que maximizam o desempenho atlético de forma precisa, existem evidências que o perfil força-velocidade ou o DSI, que é o índice de força dinâmica, possam ser candidatos à bússola para profissionais do condicionamento de força. Bússola para indicar em qual sentido deve ir o treinamento. A avaliação do desempenho neuromuscular compõe uma parte fundamental de um programa de treinamento. Idealmente, o resultado de uma avaliação proporcionará a fundamentação necessária para a tomada de decisão acerca dos principais componentes que deverão compor um programa de treinamento. O perfil força-velocidade, um desses possíveis candidatos, é um teste simples, prático e acessível com a implementação de tecnologia, no caso, um celular para avaliação da altura do salto com sobrecarga, e pode ser inserido facilmente em uma rotina de treinamento. Para os membros inferiores, o perfil força-velocidade tem sido habitualmente determinado por meio de saltos verticais, estático ou com contramovimento, utilizando múltiplas sobrecargas, de 0 a 5 sobrecargas. E tem sido proposto que o perfil força-velocidade seja capaz de melhor direcionar variáveis
utilizadas no programa de treino de força, proporcionando uma programação de treino individualizada que potencialmente otimizaria o efeito do treino. Foi demonstrado também a existência de um perfil força-velocidade ótimo para cada indivíduo, que representa o equilíbrio ideal entre força e velocidade na realização de movimentos balísticos e, como consequência, a maximização do desempenho atlético. A reprodutibilidade desse método foi questionada recentemente, e treinadores e pesquisadores devem estar cientes da baixa confiabilidade das variáveis força e velocidade a partir do salto vertical, foi o que indicou esse estudo. Os autores indicaram também que devem ser feitos esforços para reduzir a variação no salto ou para avaliar cargas mais perto dos interceptos de força e velocidade. Uma alternativa para diminuir essa variação seria a utilização de outra sobrecarga, no caso, a barra hexagonal, a qual é segura com as mãos, ao invés de posicionada sobre os ombros. Evidências sugerem melhores resultados com a utilização deste implemento. No caso de a utilização de um treinamento específico baseado no perfil força-velocidade melhorar o desempenho, foi demonstrado, o objetivo desse estudo foi testar se um programa de treinamento individualizado, com base nesse perfil individual, diminuiria o desequilíbrio dos atletas e, por sua vez, melhoraria o desempenho do salto vertical. Nesse estudo fazem parte o Pedro Ximenes, o Pierre Mousino, o Moran, está aqui. 84 atletas semiprofissionais de rugby e futebol foram inseridos e foram divididos em dois grupos. Um grupo não otimizado, ou seja, vai fazer um treino específico. Opa, perdão. Opa, som. Bom, tá tocando meu celular para vocês aí? Tá aparecendo o barulho do celular? Desculpa. Tá sim, Rafa. Foi no silencioso aí. Isso. Deixa eu desligar aqui, só um momento. Nossa, mil perdões, é que ele fica conectado com o computador e eu não botei no modo avião, perdão. Voltando. Esse estudo avaliou jogadores semiprofissionais de futebol e rugby. Todos os atletas tinham um histórico de treinamento e eram familiarizados com as avaliações, tá? Os atletas foram divididos em um grupo não otimizado e um grupo otimizado, que tinha o objetivo de corrigir o déficit ou de força ou velocidade. Os resultados mostraram que atletas que treinaram com base no perfil força e velocidade melhoraram o salto de forma significativa. E aquele que treinou de forma com base a não corrigir esse desequilíbrio, melhorou 2,33% na altura do salto. No controle, não houve alteração. Analisando os resultados individuais, a gente consegue ver essa diferença. O grupo que treinou de forma não otimizada, não teve alteração tão significativa do salto, e aquele que treinou visando a correção, teve melhora significativa. Conclusão foi que um programa de treinamento otimizado e individualizado, visando corrigir esse desequilíbrio, foi mais efetivo na melhora do desempenho, tá? Portanto, eles indicaram que o desequilíbrio pode ser considerado uma variável potencialmente útil para prescrever o treinamento de força para melhorar o desempenho balístico, no caso, o salto. E sugeriram que o perfil força-velocidade individual desequilíbrio seja levado em consideração como ponto de partida para a prescrição de cargas específicas. Vários outros estudos aplicaram, demonstraram, indicaram o perfil força-velocidade como uma ferramenta ótima de avaliação. No entanto, a maioria dos estudos tem o Pedro Ximenes, tem o Moran, tá? Tem o Pierre Samozino, que é um dos autores principais que utilizam isso, e recentemente um grupo independente também demonstrou a efetividade do perfil força-velocidade na avaliação
e prescrição de cargas individualizadas de acordo com o desequilíbrio de força ou velocidade. Bom, a outra alternativa para fornecer mais informações sobre o status de treinamento de um atleta é o índice de força dinâmica ou déficit de força dinâmico, DSI, e foi relatado na literatura como confiável e resultando em uma avaliação capaz de orientar intervenções de treinamento individualizado e monitorar adaptações específicas de treinamento. É um teste simples, vou precisar de uma avaliação dinâmica, no caso do salto, e de uma avaliação estática, ali, que pode ser o isométrico mid-type ou qualquer outro, tá bom? É um teste simples e prático, que visa a razão de força produzida durante o teste balístico, dividido pela força pico durante um teste estático. Isso seria o índice de força dinâmica. Bom, então um exemplo pode ser um teste mais simples. Saltei, realizei um teste estático, vou realizar essa razão, tá? Balístico sobre estático, e vou ter um índice, tá? Esse índice, a resposta desse índice vai me direcionar. E as recomendações para interpretação são que a razão é focar na produção de força balística, ou seja, velocidade, quando a razão for baixa, e focar no desenvolvimento de força máxima quando a proporção for alta, quando a razão for alta, 0,80. Tá? Então, isso aqui vai indicar também um possível direcionamento para atletas relacionados ao treinamento. Bom, vários autores também já demonstraram a reprodutibilidade do método, a utilização do método em diferentes saltos, tá? Novamente, a utilização desse método também tem um grupo de pesquisa muito forte que indica e publica relacionado a isso, tá? Que é o pessoal lá do Paul Comfort sempre está inserido, e outros autores. Bom, portanto, diante disso, o objetivo do nosso estudo, o primeiro objetivo, é comparar as respostas diagnósticas de força do perfil força-velocidade versus o índice de força dinâmica em atletas de combate. Esse é nosso primeiro objetivo. Para isso, os nossos objetivos específicos são comparar as variáveis associadas ao perfil força-velocidade, potência e inclinação, obtidas durante um salto usando dois implementos, barra tradicional e a barra hexagonal. Um outro objetivo específico é comparar o perfil força-velocidade e o DSI entre atletas amadores de diferentes modalidades, tá? De combate. Eu vou falar isso mais à frente. E comparar a percepção de conforto entre o teste utilizando a barra tradicional versus a barra hexagonal. Para isso, a nossa amostra serão recrutados atletas praticantes de diferentes modalidades de combate. E aqui percussão e domínio, tá? As modalidades de domínio são caracterizadas por projeções e estrangulamentos, a fim de alcançar uma posição dominante ao solo ou uma finalização. Temos como exemplo o judô e o jiu-jitsu. Por outro lado, as modalidades de percussão, ou strikers, executam socos e chutes com o objetivo de marcar pontos ou nocautear seus oponentes. Então, temos duas modalidades olímpicas, o karatê e o taekwondo. Os critérios de inclusão: atletas amadores, entre 18 e 44 anos, treinando pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo de 4 anos de forma regular, e adotaremos a graduação de acordo com a modalidade, nas faixas roxa, marrom ou preta. Os critérios de exclusão: possuir qualquer tipo de comprometimento cardiorrespiratório, osteomioarticular e metabólico, que impeçam de realizar os testes, e se estiver fazendo uso de esteroides androgênicos anabólicos. Os testes. O teste isométrico máximo será utilizado para a classificação do DSI, tá? Antes dos testes, os participantes realizarão um aquecimento geral e um específico, e os participantes manterão o tronco mais ereto possível e os joelhos formando um ângulo de 140 graus. Após 2 minutos de repouso,
Após o aquecimento, 2 tentativas máximas serão realizadas com duração de 3 a 5 segundos cada e com 3 minutos de repouso entre elas. Todos os procedimentos serão realizados em um rack customizado e utilizarão para a identificação da força isométrica máxima uma plataforma de força com a frequência amostral de 1000 Hz. O perfil força-velocidade será verificado em 2 sessões distintas, realizado de forma contrabalanceada e aleatória. Cada sessão será utilizado um implemento distinto, em uma sessão a barra tradicional e ou a barra hexagonal, tá? Com intervalo de 48 a 72 horas. Também todas as sessões começarão com aquecimento padronizado e após 5 minutos, os participantes realizarão saltos com carga de 0 a 100% da sua massa corporal. 0, 25, 50, 75 e 100%, em ordem aleatória. Os participantes permanecerão semi-agachados por 2 segundos a 90 graus de flexão, então serão encorajados a saltar o mais alto e rápido possível. A flexão será controlada por meio de goniômetro e faixas elásticas no rack. E os participantes serão solicitados a realizar 2 repetições bem-sucedidas com cada carga, com a diferença menor que 5%. O conforto entre a barra tradicional e a barra hexagonal será verificado por meio de uma escala de sensação de prazer, de Rad e Rezek. Esse é um instrumento composto em uma escala de 11 pontos, com itens únicos, bipolar, variando entre +5, muito bom, e -5, muito ruim. A percepção do conforto durante o teste será mensurada nas 2 condições, utilizando a barra tradicional e a hexagonal, após 15 minutos da execução dos testes. Finalizando esse primeiro estudo, temos o objetivo de testar a hipótese de que um programa de treinamento individualizado, baseado no perfil força-velocidade ou DSI, de acordo com os resultados do primeiro estudo, seja mais efetivo que um programa de treinamento tradicional em melhorar o desempenho de atletas de combate amadores, tá? Bom, o perfil força-velocidade ou DSI está em destaque porque vai depender das respostas do primeiro estudo. Se apontar o mesmo direcionamento, treino de força ou treino de velocidade, a gente pode estar utilizando um dos dois, ou mais simples de ser feito, mais rápido de ser feito, para direcionar esse segundo estudo, tá? E melhorar o desempenho de atletas de combates amadores vai depender muito do nosso tamanho amostral. Que, por exemplo, se tivermos atletas só de domínio, por exemplo, no caso, um número significativo de atletas de domínio, a gente vai utilizar testes específicos de acordo com a modalidade para verificar se um treino foi efetivo para melhorar não somente a altura do salto, tá? Mas também habilidades específicas de cada modalidade. Então, judô fitness testes, testes específicos de taekwondo, karatê, entre outros. Para isso, atletas praticando diferentes modalidades, domínio e percussão, realizaremos um teste de força máxima isométrica para classificação do nível de força, tá? Por meio de TSIS. E isso servirá para contrabalancear os atletas, de acordo com o nosso N amostral, em 3 grupos, tá? Então, controle, otimizado e tradicional. Bom, esse será um estudo longitudinal, no qual as medidas serão obtidas antes e após um período de 8 a 12 semanas de treinamento, tá? Os testes serão realizados sempre no mesmo laboratório, pelos mesmos pesquisadores e respeitarão o mesmo horário do dia. Bom, com base na alocação otimizado, com base no perfil força-velocidade ou DSI, a gente vai treinar focado em força ou velocidade. O tradicional, ele fará um treino pautado em força e velocidade. E o controle não receberá nenhuma instrução em relação ao seu treinamento de força, tá?
realizaremos isso em teste e reteste. Com relação a isso aqui também vai ser ambiente de discussão para pós-reunião. Com relação ao foco, exercícios e intensidade, o grupo força fará exercícios próximos do 100% do RM, ali, 80% a 95% de um RM. Saltos com sobrecarga com 60% da carga de um RM. O grupo velocidade, ele vai saltar com sobrecarga, utilizando carga ótima ali 20 centímetros, será utilizado um aplicativo para verificação dessa carga, CMJ com utilização dos braços, saltos com assistência de elástico. O tradicional, ele terá uma periodização onde ele fará exercícios de força e depois exercícios de velocidade. Então, ele terá os 2 programas de exercício. Serão 2 mesociclos de 4 a 6 semanas de duração, dependendo da duração total do estudo. E para melhor equalização do treinamento, utilizaremos a referência do professor Valmor, tá? Que fez um belíssimo trabalho em 2012, qual é a referência até hoje, onde ele comparou tanto o treino de força quanto de potência. E fez uma programação, uma periodização de 8 semanas relacionada ao treinamento. E o professor Lamas também, que é um dos colegas da UNB. Controle da intensidade será realizado por meio da escala de repetição de reserva, tá? Que a gente vai utilizar tanto para o treinamento de força quanto de velocidade. E para o controle de treino de carga, utilizaremos um aplicativo, tá? Toda sessão de treino a gente vai tabular esses dados, coletar esses dados, e a PCE da sessão, tá? No caso de prontidão pré e pós-treino. Bom, esse é uma parte dos estudos que deveremos dar continuidade aí o quanto antes, tá? Estou muito feliz de estar falando isso aqui para vocês e muito obrigado. Rafa, eu que agradeço a sua apresentação. Eu basicamente estou animado aqui com o seu estudo, eu vejo vários pontos importantes, e a gente vem discutindo esse estudo entre nós do LPTF já há algum tempo, né? Só que chegou a hora realmente de apresentar ao grande público, e a partir daí a gente sair um pouco da zona de conforto e começar a perceber coisas que talvez a gente não percebeu até pelo vício de estar sempre falando e vendo as mesmas coisas. Então, eu particularmente, de uma maneira bem breve, né, você tem um primeiro estudo que vai responder uma série de questões para o segundo estudo, o estudo 2, o estudo crônico, que vai realmente medir a efetividade desse programa de treinamento, o qual ainda muita coisa está em aberto, e é por isso que aqui agora eu gostaria de convidar todos aqueles que tenham interesse em, de alguma maneira, tirar suas dúvidas, pedir esclarecimento, fazer sugestões, fiquem à vontade, até para que a gente, de alguma maneira, privilegie aqueles que propiciar esse momento. Eu gostaria de convidar o professor Valmor, o professor Ronei, o professor Catori, que eu estou vendo aqui, para que eles fiquem à vontade e sejam os primeiros a se manifestar, se isso for da vontade deles, tá? A gente tem uma ferramenta aqui no Teams, que é o levantar a mãozinha, que ajuda bastante a direcionar aqui a ordem, a gente criar aqui algum tipo de... já está funcionando, inclusive. Estou vendo a mão do Kadori, que foi a primeira a levantar. Então, Kadori, seja muito bem-vindo ao LPTF Online e fique à vontade, meu amigo. Prazer em vê-lo aqui, E aí, ligando a Milton? câmera. Tudo certo? E aí, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite de participar. É um prazer também ver os amigos aí, ver o Hamilton. E, Rafael, parabéns pela apresentação e pelo projeto, tá? Eu vou, né, com todo respeito, tomar a liberdade de provocar um pouquinho
já que tu falasse bastante sobre perfil força-velocidade, eu achei que tu pegou um pouco leve com o perfil força-velocidade, e eu queria saber a tua opinião, bem curioso, assim, em relação aos estudos que saíram recentemente, assim, entre aspas, detonando esse método, em função dos altos coeficientes de variação, chegando até 30%, né, para as variáveis. Então, assim, eu não conheço o outro, não me aprofundei no outro método que tu está utilizando como comparador, né? Mas eu, assim, pelo que eu li 3 dos 5 estudos que chegaram a mim, assim, né? Mas pelo que eu li, se eu tivesse que botar dinheiro, eu botaria no outro método, tá? Até tem uma questão, assim, um pouco de conflito de interesse do pessoal ali, dos 2 espanhóis e do francês, porque eles vendem aplicativo do perfil força-velocidade, né? Que é aquele conflito de interesse, né? Porque os caras acabam produzindo conhecimento, né, com um método que está relacionado com alguma coisa que eles vendem, né? E se eu tiver que te confessar, tá? E eu acho que teu projeto ele vem a acrescentar nesse sentido, tá? Para ver se realmente esse troço funciona. Mas eu confesso assim que recentemente eu fui convidado para revisar um artigo, tá? Para Sports Biomechanics, e com esse método, né, desse pessoal, e o artigo tinha muito problema. E o parecer do outro revisor, pelo que eu vi, ele pensava parecido comigo. E o editor acabou negando o artigo. Então, pelo que eu fiquei sabendo, o Morin enviou uma carta para o editor-chefe, que automaticamente limou o outro revisor e o editor de sessão, e repôs toda a equipe de revisão, né? Infelizmente, isso acontece na ciência, por mais incrível que possa parecer. Então, eu queria te perguntar, assim, não de uma maneira crítica ao teu projeto, pelo contrário, mas eu queria perguntar a tua opinião, assim, se você já leu esses estudos que eu estou comentando sobre essa crítica do perfil força-velocidade, né? Nosso professor Eduardo, muito obrigado. Eu já li, reconheço, e talvez eu seja o próximo artigo de retaliação desse método. Tá? Então, a gente está bem ciente das limitações, e a gente quer testar. Esse é o objetivo. Assim. Eu não estou abraçando nenhum dos métodos. Talvez treinar de forma tradicional, sem ênfase ou força ou velocidade, seja a melhor resposta, e eu não dependa de ferramentas de avaliação, tá? E eu acompanho o professor Morin, acompanho toda essa discussão. Eu não abraço esse método como o melhor, ou um método, vai treinar, tem que fazer isso aqui, mas tem limitações, e eu reconheço essas limitações. O estudo do Gregor Half, ele utilizou inúmeras cargas, o que descaracterizou um pouco o real que é proposto pelo Morin, mas aquele outro que eu até mostrei, que coloquei na apresentação, ele falou, não é um método reprodutivo, e a gente precisa buscar, e treinadores de força precisam reconhecer essa fragilidade desse método e buscar outras alternativas. Então, o objetivo desse trabalho aqui, professor, é verificar a efetividade ou não, as falhas e apresentar se por acaso encontrarmos. Não, legal. Obrigado pela resposta aí, e aproveito para deixar um abraço para vocês aí, para todo o pessoal lá do laboratório de treinamento de força lá da UNB, que eu tenho um carinho enorme lá, que me acolheu durante um ano lá, tá? Um abração para todo mundo. Obrigado, professor. E nós temos todo esse carinho também para contigo, viu, Cadore? Sentimos saudade sua dos tempos aqui de Brasília. Se eu puder só complementar bem rapidamente, antes de passar a palavra para o Valmor, bem rápido, né? Quando eu vi esse estudo, que realmente mostra, na verdade, uma série de estudos mostrando que a confiabilidade do método não parece ser adequada. Coeficiente de variação alto, ICC baixo, né? E quando a gente viu aquilo, esse estudo em específico do Rafael, ele quer olhar a capacidade discriminatória do método, porque, eventualmente, mesmo que ele tenha uma grande variação, pode ser que a capacidade discriminatória do método ainda permaneça, né?
Esses estudos realmente fazem a gente olhar com receio, e acho que como cientista a gente tem que estar sempre cético, né? E a gente olha de maneira bem cética para os dois métodos ditos discriminatórios que nós temos no estudo do Rafael, que é tanto o DSI quanto o perfil de força e velocidade. Se a gente encontrar nesse estudo que ambos os métodos apontam para uma mesma direção, a gente não vai utilizar no estudo 2 o perfil de força e velocidade. A gente prefere utilizar o DSI porque o DSI é muito mais prático de ser obtido. São só 2 medidas que a gente consegue utilizar o quociente entre elas, e esse já soluciona o nosso problema. Um ponto que eu diria que é favorável para o perfil de força e velocidade hoje é o fato de que os 2 primeiros estudos que investigaram a efetividade do método foram realmente publicados pelo grupo do Moran. E aí tem essa questão, né? Conflito de interesse, a gente está atento com isso. Só que teve um estudo agora um pouco mais recente que foi publicado por um grupo, se não me falha a memória, irlandês, e aí a gente fala assim, não, vamos novamente olhar de uma maneira cética, mas promissora ainda, pensando na possibilidade desse método ainda assim ter a sua capacidade discriminatória preservada, apesar da grande variação que possa ter na medida. Mas o ponto do Cadore é focal, Rafael. É isso que a gente precisa ficar muito atento. Tanto é que o estudo do Rafa tem um estudo de confiabilidade dentro dele, né? Não sei se ficou claro na apresentação do estudo 1. O estudo 1 é um estudo de confiabilidade. Então, a gente vai verificar se realmente é confiável, mas não na perspectiva de coeficiente de variação, de ICC, sim na capacidade do método apontar numa direção e não mudar, né? Porque imagina, eu tenho um método que ele é discriminatório, ele fala para mim que a minha necessidade é força. Aí eu faço ele semana que vem, não mudou nada. E aí ele fala para mim que a minha necessidade é velocidade, eu pego esse método e ele não serve para nada, né? Eu acho que é basicamente isso. Mas se ele tem uma grande variação e aí daqui uma semana ele continua falando para mim que eu preciso treinar força, eu acho que a capacidade discriminatória sim ainda estaria preservada e vale a pena a gente utilizar. Caso contrário, definitivamente não valerá. Obrigadão, Hamilton. Valeu. Eu que te agradeço. Vamor, fica à vontade. Cadê? Onde que eu tô aí? Ô, Rafael, a última Oi, coisa que você professor. tem que estar, a última coisa que você tem que estar no estresse é não dormir por causa desses trecos, não. Não, professor, se me permite, eu me lembro muito bem da fala da reunião do grupo de laboratórios, que o professor Cleiton Libardi falou do amigo dele que, depois que passou pela sua avaliação, ficou um mês sem dormir. Então, eu assumi isso, pô. Então, deixa eu ficar antes aqui e hoje eu fico tranquilo. Mas tudo isso aí é lenda, viu? Tudo isso é lenda. Ô, Rafael, sem estresse, meu, a gente está aqui, até porque isso daqui não é um exame, né, cara? Você meio que se portou assim como uma apresentação de exame, tá mais um exame. Mas aí eu fiquei com algumas dúvidas, viu, Rafael? Até para eu entender melhor essa história toda. Acho que o Cadore tem um ponto interessante aí que ele colocou. Diz uma coisa para mim que eu fiquei meio com dificuldade de entender. O que de verdade você está querendo com o teu estudo? Porque daí tem a história dos atletas de combate, né? Qual que é o grande propósito aí da história? Bom, professor, primeiro, com relação aos atletas de combate, dentro da instituição, dentro da nossa UNB, temos um projeto de extensão para auxiliar atletas amadores, tá? Então, daí sai a questão da avaliação dos atletas de combate. E pensando nessa variedade de esportes de combate, e na capacidade discriminatória desse perfil força e velocidade, a gente entende que atletas de força, no caso de domínio, tem uma maior relação para força ali. E atletas de strike ou percussão tem uma maior relação para velocidade. Assim. Então, cara, será que o perfil, se a gente for traçar um perfil, será que isso acontece mesmo? Atletas de judô, jiu-jitsu são mais fortes e atletas de taekwondo, karatê são mais rápidos? E será que isso, o perfil força e velocidade ou DSI, consegue identificar ou discriminar isso? Então, esse é o primeiro ponto.
Então, é que eu estou com uma dificuldade de entender até quando o seu estudo é de método, de avaliação, o quanto ele é mais de treino, entendeu? É essa que eu estou com dificuldade. Porque se eu entender isso melhor, eu tenho como te fazer algumas colocações de uma forma melhor, entendeu? Bom, professor, então eu acho que ele se divide em dois mesmo. Num primeiro momento, é mais relacionado ao método. E no segundo momento, vamos treinar com foco em força, vamos treinar com foco em velocidade e verificar isso após 12 semanas. Algo muito próximo do que o senhor fez em 2012 ali, tá? Só que com uma avaliação que, teoricamente, pretende induzir, serve como bússola, indicativo, vai para esse lado e vai para esse lado. Algo que surgiu, até em discussão com o professor, vou até colocar aqui, professor, no estudo 2, se um perfil fosse velocidade, ele é discriminatório, indicando para você, você precisa treinar força, ou não, você precisa treinar velocidade. Se a gente criar um grupo, o grupo que foi indicado a treinar força, cara, você não vai treinar força, você vai treinar pautado em velocidade. E um grupo que foi indicado a treinar velocidade, a gente jogar para o força, aí sim a gente vai ter respostas mais robustas relacionadas à avaliação ou ao programa de treinamento. Ficou claro, professor? Desculpa. Porque pelo que eu vi lá na tua tabela, vamos chamar de treino, né? O que você está chamando de tradicional, eu até chamaria de misto, né? Você vai, na verdade, combinar os dois. Ou seja, você está tentando agradar a Deus e o diabo, né? E aí que eu fiquei com mais dúvida, né? Eu pensei, bom, olha, se o misto ou o tradicional não der certo, joga fora tudo, afasta esses atletas, porque eles não têm futuro mesmo. Tá certo? Porque, não é sério, porque eu sempre, veja bem, eu sempre me preocupei com essa história da carga ótima, né? Aliás, tem um furor ao redor da carga ótima também que abala as estruturas dos caras que trabalham no treinamento de força e potência para esporte. Tá? E aí eu sempre paro um pouco para pensar nisso quando eu tenho um certo tempo, né? E eu fico pensando, na verdade, né, a carga ótima é algo interessante, mas de fato o desempenho esportivo ele flutua ao redor da carga ótima. Então, talvez, pensando em desempenho, por isso que eu te perguntei onde você quer chegar com o teu estudo, treinar ao redor de algo ótimo é até interessante. Para gente que faz investigação científica é legal pra caraca. Mas na prática, talvez a história seja ainda melhor com o tal do treino misto. Por isso que eu estava tentando entender qual que era o teu racional aí para fazer essas diferentes estratégias, entendeu? Porque cada vez surge uma novidade a partir do momento que a tecnologia nos facilita, né? É isso que o Kadori comentou aí. O cara desenvolve um aplicativo, desenvolve isso, desenvolve aquilo, então, né? Então a gente já teve a fase do VBT, depois a gente teve carga ótima, aí vira e mexe alguém desenterra VBT, e assim vai, tá certo? E aí eu fiquei tentando descobrir. Por exemplo, diz para mim, não, veja bem, não em termos de definição, de um caráter mais conceitual aplicado. Que informação de fato o DSI te traz? Não vai me falar, o DSI divide isso por aquilo, tá? Não. Eu quero saber de verdade que informação que o DSI te traz. Não. Que eu posso fazer qualquer conta, você concorda? Posso fazer qualquer coisa. É que nem cálculo de monotonia de treino. Caraca, meu. Você pega o tipo de treino, pega a PSE, multiplica pelo número de minutos, faz uma média e aqui está o índice de monotonia. Quer dizer, eu não estou falando que está errado, tá legal? Estou falando que é um negócio doido. Mas no final das contas eu entendo o que aquilo significa. Apesar de ser uma loucura, multiplicar tempo por percepção de esforço, umas coisas doidas. Então é mais ou menos esse caminho. Diz para mim o que de fato
o DSI significa, cara. Uma vez que eu estou querendo usar isso como uma espécie de uma ferramenta, uma estratégia para controlar treino. Bom, novamente, o DSI também tem essa questão do furor, viu, professor? De um grupo de pesquisadores que utilizam essa métrica como indicativo, como bússola do eu preciso treinar mais velocidade ou preciso treinar mais força. Basicamente, o DSI mostra isso, assim, o quanto... Não, para. Você está de novo me explicando a coisa mais conceitual. Não quero saber isso. Eu quero saber o que para você DSI significa, porque coloca lá de volta lá, como que você calcula o DSI? O quanto você está lento em relação a... Então, É isso. O quanto você está lento para sua mesma massa corporal, para vencer sua tá vendo? massa... É um negócio louco, né? Para vencer sua própria massa corporal. Cadê o DSI? Isso aqui. Então, é um negócio maluco, concorda? Eu tô querendo aqui que a gente exercite, né? Tem aí, sei lá, tem 41 conectados agora, né? Óbvio que tem vários aí que devem estar pensando que eu tô falando uma puta de uma estupidez, né? Mas como eu tô velho, também não ligo mais, né? Eu tô tentando captar, entendeu? O que essas coisas... Porque é cheio de a gente criar índices e que é óbvio que é passível, né? Não tem nada de incorreto aqui. Não tô falando que está errado. Estou tentando entender o que isso significa só de uma maneira mais aplicada, né? Eu lembro uma vez que eu estava envolvido num estudo que o cara queria calcular a eficiência, era isso? Eu nem lembro mais direito. Eu sei que não estava errado. Matematicamente ele estava correto. Tá certo? Matematicamente estava correto. Dividir aquilo por aquilo outro estava certo. Não tinha nada de... Eu falei, espera aí, meu nego. No mundo real, esse negócio não está mostrando o que a gente está falando que ele está mostrando, hein? Dá para publicar, não tem problema nenhum, mas eu estou tenso com essa história. É mais ou menos esse caminho que eu estou querendo seguir, tá legal? Mas fica tranquilo, a gente tem essa primeira reunião aqui, né? A ideia é justamente essa, né? Que a gente possa conversar, que depois que der o teto aqui às 16 horas, se amanhã a gente precisar conversar, a gente precisar se conectar. Essa é a história dessas reuniões, essa primeira exposição para ver quem acha ou quem acredita que pode ajudar quem. Eu nem sei se eu posso ajudar, eu só estou curioso, entendeu? Eu só estou curioso, só isso. Não tô tentando jogar água fria na fervura, não. Eu só estou curioso de entender qual é... Até porque isso... Né, a gente acabou de acabar um estudo com Taekwondo, estratégias de treinamento usando complexo balístico, algumas coisas assim. Então, me chamou, me deixou mais curioso, entendeu? Mas, bom, eu acho que, na verdade, eu não ajudei em nada, né? Eu é que estava com mais dúvida do que qualquer outra coisa. Mas, enfim. Obrigado, Rafael. Obrigado, Hamilton. Era isso que eu tinha. Professor, e com certeza você ajudou, viu? Pode ficar tranquilo aí que vai chegar e-mail, a gente vai discutir, vai desenhar. E quando o professor me colocou, a gente está numa rede de colaboração, eu estou bem ciente aqui que eu não estou sendo julgado em nenhum momento e vocês estão abertos a questionamentos, apontamentos. Eu que agradeço ao Valmor, né? Eu acho que toda vez que a gente é desafiado a raciocinar, a refletir a respeito daquilo que a gente está fazendo, a gente se desenvolve, né? Alguma área nossa que estava preguiçosa lá no nosso sistema nervoso central, ela dá uma despertada. A fala do Valmor agora, por exemplo, me faz pensar o seguinte: eu tenho dois métodos que se propõem a ser discriminatórios. O método discriminatório, ele me aponta uma direção. Se ela me aponta uma direção, eu tenho a possibilidade de dar maior foco para aquilo. E aí, por exemplo, a minha sessão de treino, que geralmente tende a ser longa, ela vai ser um pouco mais curta, porque eu vou ter condição de dar o foco numa questão específica. Eu acho que é isso que esses métodos estão se propondo a fazer. Só que quando o Valmor pergunta para mim,
esse DSI vem da onde, né? E ele, sem levar em consideração a questão matemática, que é muito óbvia, a gente precisa até refletir o valor que ele me aponta. Se esse valor for menor do que um determinado limite, eu tenho que dar foco numa direção. Se ele for maior do que esse determinado limite, eu foco em uma direção oposta, né? Eles são simples e acabam, por conta disso, sendo sedutores. Acho que a questão é, a gente vai testar, no final das contas, a gente vai chegar a uma conclusão de que aquilo funciona ou não funciona, né? A gente tem a possibilidade, inclusive, ele pode não funcionar do ponto de vista de que era muito melhor eu ter aquele grupo que ia fazer o treino tradicional, que está sendo habitualmente feito, do que falar para o sujeito, olha, o seu foco é só em uma direção. Então, é muito interessante tudo que a gente tem aqui. Eu fico lembrando de situações na qual o sujeito, ele me apresenta o problema e já me apresenta a solução, né? E talvez isso não seja verdade. Às vezes a gente é enganado em situações como essa. Talvez aquele problema que o sujeito está falando que existe, ele na verdade não existe. Ele está querendo só me vender a solução. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Para tudo que está por trás. Então, isso para a gente é fundamental, a gente realmente refletir sobre aquilo que a gente está fazendo e dos porquês, né, que a gente está fazendo aquilo. Ronei, por favor, estamos aguardando aqui a sua fala ansiosamente. Abriu, não, tá, só um pouquinho, está abrindo para mim. Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde a todos, tá legal, muito bacana estar aqui discutindo temas que passam pelas coisas que a gente faz, às vezes um pouco mais vinculado ao nosso domínio, outras vezes um pouco menos. Eu não sou um estudioso desse método de avaliação, mas, assim, ouvindo o Rafael falar, parabéns, Rafael, pela apresentação, tu foste claro, assim, para mim ficou claro os dois estudos que tu fizeste, que tu estás propondo, né? Mas, assim como o Valmor, eu faço algumas considerações, algumas questões que acho que a gente está aqui numa reunião dessa para pensar, né? Não é para ficar, como bem colocou o Valmor, não é para avaliar ninguém, não é para... mas é para discutir. E eu fico sempre preocupado quando a gente vai tentar estabelecer uma forma única de determinar uma carga ótima de treino, porque, como também o Valmor disse, qualquer que seja o esporte, né? Uns mais, outros menos, a gente vai ter um misto de coisas, né? Muitas vezes eu vou precisar deslocar uma carga baixa com muita velocidade, ou outras vezes, ao contrário, eu vou precisar deslocar uma carga alta com grande velocidade. O ideal é que em qualquer modelo de treino eu consiga melhorar a curva toda, né? Enfim, tanto a parte baixa quanto a alta da curva. E quando tu falas, por exemplo, no esporte, no combate, né, e propõe uma avaliação que é basicamente de membros inferiores, a gente fica com uma certa ideia de que, assim, naquele esporte é só o membro inferior que afeta, né? E é só ele que... E não é, a gente sabe. Se a gente for fazer uma comparação aqui, por exemplo, né, entre um atleta de voleibol que salta pra caramba e ele precisa impulsionar uma boa parte, se não toda a massa corporal dele, que significa que está muito mais próximo do valor máximo que ele tem de produzir força, tem uma coisa. Quando eu vou fazer um remate no mesmo voleibol, com membro superior, eu estou fazendo um deslocamento de uma massa absolutamente menor, e que aquele valor está muito mais distante, né, da minha condição máxima de produção de força daquele gesto. Então, assim, quando a gente tenta generalizar as coisas, e tentar dizer assim, no taekwondo, no não sei o quê, é isso que acontece, esse é o meu modelo específico, eu fico preocupado. Porque, na verdade, não tem um modelo único que possa ser adotado naquele esporte. Se aquele esporte, como o voleibol, exige uma condição de membro inferior, em que eu produzo força com rapidez, deslocando muita carga, eu tenho digamos, um ideal de treinamento. Quando, ao contrário, eu penso no remate de membro superior e sei que lá eu desloco uma carga muito melhor, eu tenho uma relação força-velocidade absolutamente diferente. E aí eu tenho uma outra possibilidade de incrementar a minha performance esportiva naquele gesto, que não é trabalhando com carga alta, mas sim com carga baixa. Porque é assim que eu desloco, né, aquela quantidade de massa deslocada naquele gesto. Então, assim, eu tenho um pouco de receio nessas generalizações, e me corrige se eu estiver errado, por favor. De novo, eu não estudo de forma
leio, obviamente, porque sou da área e gosto de ler coisas diferentes e novas, mas eu não investigo isso exatamente neste momento. Mas eu tenho um pouquinho de dúvidas desses modelos, digamos assim, ótimos, né, de estabelecimento da melhor carga de treino. A impressão que eu fico muitas vezes é que isso é muito genérico e que eu posso estar errando de forma muito expressiva. Eu acho que o melhor seria fazer um misto de várias cargas, que me proporcionaria melhorar não só a minha produção de força na parte alta da curva, mas também na parte baixa. Porque em alguns momentos eu vou estar na parte mais alta, exigindo muito próximo do que aquilo lá acontece, e em outras vezes na parte mais baixa da curva, exigindo daquilo muito mais para a execução daquele gesto. Então, eu não sei, assim, por favor, a gente está aqui discutindo, né, questões, me corrige, por favor, se eu estiver errado. Porque, assim, fiquei com a impressão, a partir da classificação, categorização do teu esporte aí, né, que tu deste uma ênfase genérica para membro inferior, quando a gente sabe que nesse esporte tem uma participação fortíssima nos membros superiores. Se eu pensar nos flexores horizontais, no judô, eu tenho uma coisa em alguns momentos e outra em outros momentos. O que eu tenho que treinar? Vai depender do gesto específico que eu estou analisando. Se eu desloco uma bola que pesa 300 gramas, é uma coisa. Se eu desloco um sujeito fazendo o mesmo gesto, mas fazendo exatamente o mesmo procedimento, digamos, mecânico do movimento, mas projetando um sujeito que pesa 100 quilos é outra coisa. O gesto é o mesmo. E num esporte, seja ele qual for, há sempre uma combinação de vários gestos exigidos com diferentes magnitudes mecânicas. E a gente, quando vai organizar um programa de treino, tem que considerar tudo isso. Então, aqui fica a minha dúvida, nesse excesso de generalismo, se é que dá para assim chamar, né, quando a gente vai explorar um método para dizer, aqui eu estou treinando na melhor condição associada ao déficit que eu apresento. Não sei se fui claro. E abro aí para... Não, professor, você foi bem claro mesmo. É uma limitação atual desse nosso estudo que, por exemplo, alguns utilizam para verificação do desempenho o salto. Mas, por exemplo, o salto vertical para um atleta de luta, qual que seria a real transferência para a modalidade específica dele, no caso do judô? A mecânica é absolutamente diferente. Isso, e talvez o cara passei um treino, eu prescrevi um treino, ele melhorou o salto, legal. Será que se está sendo legal mesmo, se está tendo transferência para a modalidade específica? Você faz a gente refletir ainda mais sobre quais as métricas que a gente vai utilizar para verificar se foi ou não efetivo. Tá? A maioria dos estudos do perfil força e velocidade, por exemplo, são com esportes coletivos. E aí, lá já está bem que o salto tem transferência ou tem correlação direta com a velocidade e com outro... Mas e na luta? E para atividades de membros superiores, como você mesmo colocou, professor? Então, a busca por ferramentas assim é uma lacuna, a gente está discutindo. Cara, então a gente tem que buscar... alternativas de verificar essa possível transferência e avaliar a efetividade desses modelos de treino específico e não utilizar uma métrica generalista, como colocado. Essa é a dúvida que eu tenho quando eu leio os estudos. Se a gente estivesse aqui falando de um saltador em altura, eu não estaria falando o que eu estou falando. Porque a gente sabe que no salto em altura, o que mais importa para o cara é a sua aptidão para deslocar verticalmente. Aí o salto representa bem o que acontece. Por quê? Porque é isso que eu estou manifestando mecanicamente lá naquele gesto. Agora, quando eu vou falar numa projeção, por exemplo, no judô, o que importa o gesto para isso? Será que se eu avaliar a melhor forma de treinamento a partir de saltos, eu tenho uma transferência e uma utilização imediata disto para o gesto mecânico que eu estou desenvolvendo lá, na projeção do sujeito para o feminino? Talvez não.
Entendeu? Então, essas ideias generalistas, e isso eu tenho um aluno que está propondo, que propôs um estudo baseado no perfil força-velocidade para idosos, treinamento para idosos. E eu digo para ele, cara, tu vai fazer os teus idosos saltar? Entendeu? Então, assim, eu tenho um certo receio dessas generalizações em relação à prescrição de carga, quando muitas vezes elas não são específicas ao gesto motor que eu estou pretendendo desenvolver. Então, se a gente aqui fosse discutir uma coisa assim, ok, eu vou fazer uma análise do perfil força-velocidade, medindo com célula de carga o movimento que eu faço de projeção de um atleta, porra, de judô, aí tá perfeito. Aí eu vou te dizer o seguinte, eu vou acreditar que tu tá tentando buscar para aquele gesto, para a característica mecânica que ele apresenta, tu tá buscando a melhor forma de otimizar aquilo que de fato é exigido no esporte. Aí eu concordo contigo. Mas a gente vai buscar, assim, e eu acho particularmente, tu vai encontrar um monte de coisa diferente no gesto de projeção, no gesto, bom, aí enumera os gestos principais do atleta e tu vai ver assim, quantos num randori do judô, por exemplo, vamos usar aqui o judô, quantas projeções tu faz num randori? Aqui, o que aquilo representa percentualmente o desempenho esportivo? 30%, pô, então eu tenho que enfatizar mais isso. Aí, eu tenho que, em 30% que eu vou fazer de treinamento, eu tenho que tentar usar a melhor carga de treinamento possível para aquela demanda mecânica que eu estou exigindo naquele gesto. Depois eu tenho, sei lá, um outro gesto qualquer. Participação dele num randori, média no randori, é de 10%, então eu vou tentar incrementar. Então, a gente vai ter, na verdade, uma combinação, a partir das diferentes formas de treinar, de várias possibilidades diferentes de treinamento, com cargas ótimas, absolutamente diferentes para cada gesto. E é aí que eu me preocupo quando se tenta generalizar as coisas. Pai, não sei se eu estou bloqueando aqui, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender essas generalizações. Tem, de fato tem. Então, sim, fica aí a minha crítica, espero que seja construtiva, pode me dizer, como o Valmor falou agora há pouco, porra, esse cara está dizendo um monte de bobagem, os caras aí estão loucos aí com isso. Os caras não entendem nada do negócio, mas não sei, eu gostaria de entender o meu raciocínio, eu gostaria de entender que o meu raciocínio está errado. E, professor, obrigado pela consideração, com certeza faz eu refletir sobre o que está sendo proposto, e em nenhum momento você colocou nenhuma bobagem aqui. Talvez eu tenha falado bobagem ao longo da minha apresentação, e com sua fala e a fala de todos eu consigo melhor organizar isso aqui. Ronei, não era para ser diferente, né? Toca num ponto muito, muito importante também. Rafa, deixa eu te pedir uma gentileza. Coloca naquele slide dos treinos do estudo 2, e esse aí mesmo, e aí depois até eu gostaria, eu estou vendo a mão do Fabiano levantado. Fabiano, eu vou te passar a palavra, né? E até gostaria de convidar mais pessoas também para interagirem aqui conosco, né? Eu até chamo atenção para esse slide, porque ele mostra que, num dado momento, a gente tem aqui o grupo tradicional. O grupo tradicional, ele simplesmente não está nem aí para os resultados daqueles testes, né? Então, seja o perfil de força e velocidade, seja o DSI, esse grupo tradicional ele vai fazer aquilo que a gente aprendeu a fazer, que é treinar as pessoas nas diferentes demandas, né? Pegando o perfil de força e velocidade. Agora, não estou falando do método, né? Estou falando da função muscular. Eu trabalho nos extremos da curva, né? No espectro, tentando ter um espectro mais abrangente da curva. Então, a gente vai ter esse grupo, né? E esse grupo é nosso grupo de referência. Então, a gente vai ter aquele grupo tradicional, o one size fits all, e a gente tem os outros grupos, na verdade são dois, né? Um só treinando força, outro só treinando velocidade, para poder comparar com aquilo que é tradicionalmente feito. É mais ou menos quando eu tenho já algo bem estabelecido,
que é o grupo tradicional. Então, a gente já sabe que o treinamento de força para um atleta de combate vai minimamente melhorar o desempenho dele e vai prevenir ele que ele tenha lesão. Então, esse é o pressuposto teórico para por que essas pessoas vão engajar algum tempo da agenda delas fazendo treinamento de força. Então, esse grupo já tem, o nosso grupo de referência. E aí a gente vem com essa proposta do grupo, um grupo só treinando força, outro grupo só treinando velocidade, e se for igual, talvez já não serviu, né? Porque você tem que ter um tipo superior. Então, tem que ter alguma vantagem para implementar essa modalidade desses métodos ditos discriminatórios. Então, ou eu vou ter os mesmos resultados, mas com uma carga de treino menor, então isso pode ser vantajoso para um atleta que tem uma rotina cheia, né, de outras atividades. Então, esse é basicamente o foco. Então, treino de força, eu tenho a perspectiva de que a gente utilize, agora até mudando de slide, Rafa, volta um slide, por favor. Eu não sei se eu me fiz claro, Rony. É bate-papo. A gente vai usar aqui os nossos 40 minutos que resta aqui para bater papo. Volta um, por favor. Mais um, Rafa, por gentileza. O do objetivo, eu já não sei mais qual que é. Esse aí, pronto. Por exemplo, quando a gente coloca ali melhorar o desempenho de atletas, a gente colocou em vermelho e não foi aleatório, não, foi proposital. Porque a gente ainda não sabe como que a gente vai avaliar o desempenho desses atletas. Por quê? A gente entende, de um ponto de vista teórico, de que o salto é um indicativo da função de membros inferiores. Então, a gente vai olhar o desempenho do salto, não na perspectiva que o atleta vai saltar mais alto e que isso seja importante para a modalidade dele, não. É um indicativo da função neuromuscular dele, que vai estar aprimorada, e talvez ele se beneficie disso na sua modalidade, talvez, né? E talvez porque tem alguns estudos que já mostraram, quem salta mais alto, soca mais forte. Tem um estudo até recente que mostrou que quem salta mais alto tem um impacto maior, um impulso maior durante o soco, e isso foi feito em atletas de boxe. Então, a gente pega essa premissa e leva também para esse estudo. Só que, ainda assim, pode ser que a gente avalie o salto, tudo indica que a gente vai avaliar o salto, mas a ideia se a gente conseguir focar num grupo em específico, se a gente tiver acesso a um grupo que tenha um tamanho amostral adequado de atletas, por exemplo, de judô, né? Vou só citar o judô como exemplo. A gente vai usar só atleta de judô e a gente vai implementar um teste que seja validado para essa população, como o Judo Fitness Test, ou alguma coisa que a gente entenda que seja mais aplicável ao desempenho desses atletas, né? Então, a gente tem exatamente essa perspectiva. A sua fala, ela me desperta um ponto que volta e meia está voltando aqui na minha cabeça, que é o fato de que a gente só vai treinar membro inferior deles, né? Então, por um lado, eu entendo que treinar o membro inferior tem uma relação com esporte ou não. Então, tem estudos que mostram que quem tem um membro inferior forte também tem um membro superior forte. A gente tem isso, mas isso não me convence, até mesmo na parte do treino, porque a gente só vai prescrever treino para membro inferior para esses atletas. E para membro superior, a gente vai fazer o que com eles? Num primeiro momento, a gente está falando assim, vocês se viram com o membro inferior do jeito que vocês já estão fazendo, continuam fazendo da mesma maneira. Mas eu não sei se isso é adequado também. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, intervir, só que a nossa intervenção seria totalmente genérica. E eu não sei até que ponto também que uma coisa não pode prejudicar a outra. Então, aqui, acho que são todas coisas que estão abertas. Eu não sei se a minha fala, ela responde às suas dúvidas. Não, em parte sim, mas assim, de novo, né, a gente está aqui pensando, todo mundo junto, tecnicamente, cada um em cima daquilo que domina mais, menos, enfim. Mas, assim, algumas coisas, eu, por exemplo, continuo vendo, assim, que é uma falha, ou pode ser uma falha, pode ser entendido como uma falha quando tu generaliza o esporte avaliando só membro inferior, quando tu sabe que a participação de membro superior é determinante para o esporte. Então, assim, eu gostaria, por exemplo, quando eu vejo uma coisa dessa, eu gostaria de dizer o seguinte, de ouvir o seguinte, mas fizemos um scout e, assim, 90% da participação, do rendimento desportivo nesse esporte é de membro inferior. Ok, pronto, está respondida a questão. Mas é isso que acontece? Não sei. Acho que não. Mesmo sem conhecer o esporte e como assistente só, eu diria, não pode ser. Os membros superiores têm uma participação fantástica nisso também. Depois, assim, quando a gente fala em melhorar desempenho, por exemplo, eu concordo, Hamilton, assim, os saltos, e uma das coisas que eu mais defendo em aula, com os meus alunos, é assim, salto vertical é um representante perfeito, muito adequado
da condição neuromuscular de qualquer sujeito. E, sobretudo, naqueles menos favorecidos, idosos, doentes. Esse, então, é bem marcado, né? Assim, o que se observa, né, no desempenho de salto, que está associado ao rendimento neuromuscular do sujeito de uma forma geral. Mas, por exemplo, não sei se os saltos a melhor forma de enxergar o desempenho na modalidade que vocês estão avaliando. Eu não sei se não seria melhor, por exemplo, avaliar com uma curva, avaliar a curva força-tempo, com uma célula de carga, por exemplo, em gestos específicos, ou de forma isométrica, obviamente, né? Mas simulando, mimetizando um teste, um movimento específico do esporte, um chute, por exemplo. Por que eu não posso, por exemplo, melhorar ou avaliar a melhora do meu desempenho nesse esporte, avaliando, por exemplo, algo que se faz muito nesse esporte, que é o chute. Então, sei lá, o chute contribui num rally desses aí com quanto por cento? 30%, 40%? Pô, então ele tem uma importância fundamental do rendimento desportivo daquele atleta. Então, vá lá e avalia especificamente, né, este componente, por exemplo, fazendo lá, colocando num cabo uma célula de carga e avaliando, né, a velocidade de produção de força, ou a curva força-tempo desse atleta, e vendo o quanto que o treinamento de fato contribuiu para isso. Porque aí tu está falando a melhora do desempenho esportivo. Porque não necessariamente porque o atleta de alto rendimento, a gente sabe, está muito próximo do máximo. Então, assim, é pouco que ele ganha, mas tem que ser muito específico ao que de fato é exigido dele em termos mecânicos. Tá? Então, porra, nada melhor do que eu lá e avaliar especificamente o gesto que eu estou querendo de fato incrementar. Então, eu não sei se só avaliar, por exemplo, ali, ó, está mostrando ali, ó. Então, tem várias possibilidades, entendeu? Que a gente pode dizer, assim, de fato, o que foi feito com a carga ótima, eu acho que não vai ser com ela, mas vai ser naquela maior range lá, né? Trabalhando com várias cargas, o tradicional, que eu chamar. Para mim, esse grupo vai ser o que genericamente vai estar muito mais próximo, de fato, acontece nas rotinas de treino. Mas, enfim, isso é uma especulação. Essa é a minha impressão. Vocês estão querendo experimentalmente comprovar ou avaliar isso, né? Mas eu sugiro, então, assim, a inclusão nessa medida de desempenho que sejam avaliados gestos específicos do esporte. Aí a gente pode, de fato, categorizar bem, né, qual é o comportamento, né, que vai ser observado usando o método A, B ou C em relação àquele incremento. São reflexões, vai ser uma cachaça. Isso é para isso que a gente está aqui. Eu acho que agora a gente está pegando no ritmo. Acho que esse é o primeiro encontro. Acho que agora as coisas estão realmente indo na direção que eu gostaria que fosse, né? Particularmente. Eu estou até compartilhando aqui uma brincadeira nossa. É uma brincadeira que é muito séria, porque chegou um momento que eu falei assim, olha, um atleta de capoeira, ele melhorar o salto dele, não serve para nada. O que eu vou fazer com esse salto mais alto? Eu falei assim, ó, eu pedi auxílio do Vitor, que está aqui conosco, né? Ele criou esse aparato para fixar a plataforma de força na parede, né? E a gente falou, ó, a gente precisa de alguma coisa que aqui funcione. Eu falei, acho que o chute aqui, ó, força pico do chute, impulso, a gente vai pensar em alguma variável aqui que represente o desempenho do chute. Eu acho que agora está ficando mais próximo daquilo que seria o desempenho de um atleta. Pode ser um soco, pode ser um chute, mas eu pensei... Aí uma hora eu falei assim, eu fiquei contente por 30 segundos, porque passados 30 segundos me caiu a ficha de que, peraí, um atleta de judô, um atleta de jiu-jitsu, você não faz isso. Então, se o nosso estudo caminhar para a direção de que a gente vai avaliar atletas de outras modalidades que não aquelas que utilizam o chute na sua rotina, não tem para que eu colocar esses caras para chutar. Aí eu pensei assim, pelo menos talvez força isométrica, em alguma outra situação a gente poderia fazer. Então a gente ainda está nessa... É o projeto em fase de gestacional, né? Sim. Não, então a gente ainda tá nessa, né? Então a palavra desempenho ficou em vermelho ali, porque a gente realmente não sabe se vai ser o salto, ou se vai ser salto e chute, se vai ser salto, chute e algum teste específico que seja validado para uma determinada modalidade.
só assim para finalizar minha participação aqui, eu vi uma coisa parecida com o que vocês estão fazendo aí, que é o medidor do chute, que o pessoal, uma certa época que eu tive lá em Portugal, o pessoal fazia para avaliação do soco. Então, eles faziam a mesma coisa com uma almofada e que tinha lá um sensor de carga e eles mediam tudo. Né? Tudo, exatamente a mesma coisa. Que era o rapaz que fez na época, ele era, não sei de que modalidade esportiva, acho que era do boxe. E eles criaram todo aquele aparato exatamente para avaliar um gesto específico. Ou seja, aí faz sentido a gente dizer melhorou o desempenho, né? Porque eu fui lá, me propus avaliar algo que, né, simboliza muito bem mecanicamente aquele gesto que eu quero melhorar, avaliei e treinei daquela forma, eu só posso melhorar o gesto para aquele desempenho, né? Então, são essas questões que muitas vezes, assim, essas generalizações eu tenho um certo receio. Mas, enfim, está aí a minha contribuição e espero que tenha ajudado aí, Rafael. Mas, nossa, professor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sabe quem está trabalhando com anteparos parecidos para soco, chute? O nosso colega lá da República Tcheca. O Tufano? O James? Uhum. Ele começou. A gente está começando a trocar essa ideia. Quando eu postei esse vídeo no Instagram, ele já... estou fazendo também. Falei, então vamos conversar. Que legal. Ele é um amigão, né? Um sujeito fantástico. Gente boníssima. Obrigado, Rony. Vou sair daqui. Fique à vontade. Eu estou vendo aqui o Fabiano. Eu vou pedir para o Fabiano se apresentar, assim como os demais que estão por falar. Por gentileza, Fabiano, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Hamilton. Eu não conheço praticamente ninguém aqui, né, exceto o Valmor. O Valmor foi meu orientador do doutorado. Eu estudei ciclismo, né, o efeito do treinamento aeróbico com a restrição de fluxo sanguíneo em ciclistas, né, comparando com o HIIT, enfim. Minha contribuição para o estudo, vocês já percebem pelo que eu estudei e continuo, né, estudando, não é também das melhores, mas aí eu tenho algumas dúvidas que vão com relação também no que segue no caminho do que o professor Rony falou. E aí, consequentemente, quero dar os parabéns para o Rafael, tá, pela apresentação, pelo projeto, e agradecer a todos pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês, né, nessa tarde. E aí eu tinha o pensamento do professor Rony, mas aí eu comecei a lembrar de que vocês também estão querendo associar, verificar o poder do aplicativo. Aí eu falei, eles estão usando muito o salto também por causa do aplicativo, eles querem ver o aplicativo. E aí eu falei, caramba, mas não vai ser tão específico, né? Mas também tem a história do aplicativo, o que dá para a gente levar mais especificidade? Aí o professor Rony entrou e falou muito bem. E aí eu também lembro da fala do Rafael que ele falou que tem alguns indivíduos que utilizam estrangulamento, né? Um esporte específico que vocês vão avaliar que utiliza estrangulamento. Eu falei, cara, mas aí entra o salto vertical. Como que a gente vai fazer com essa história? Não daria para avaliar também de maneira isométrica, mas não vai dar treinamento para o membro superior, né? E aí eu me recordo, não sei se eu comi bola, de que não escutei, pelo menos o Rafael, falar de familiarização na primeira fase com relação ao salto vertical, já que não é um movimento específico de alguns indivíduos que serão avaliados. E aí isso vai ser alocado nos outros grupos de treinamento. Né? Então, se eu comi bola, eu peço desculpa, mas acho que a familiarização do salto vertical, nesse sentido, ela contribuiria bastante para vocês, para não ter um erro da medida no futuro, né? Fabiano, prazer, obrigado pela sua fala. Até na tentativa de ser o mais objetivo aqui, eu não coloquei, mas tem um período de familiarização, tanto das avaliações quanto o período de base, ali, vamos colocar, dos treinos. A gente está com essa ideia. O salto com sobrecarga é uma ferramenta ótima de treino, mas nem todos têm acesso, principalmente atletas amadores, vamos colocar, a esse tipo de treino, de ferramenta, tá? Muita gente utiliza só o tradicional ali, poucos atletas utilizam levantamentos bases em sua rotina.
Então, a gente tem essa noção do nosso atleta, do perfil do nosso público, até uma discussão, assim, que eu tive com o professor, discussão com o professor Hamilton, qual que é a definição de atleta? Tá? Será que a gente tem esse público? Tá? O que é o atleta? Tá? Então, se eu não sou treinador de uma seleção de um esporte específico, possivelmente eu posso receber críticas com relação a isso. Entendi. Eu não sei no caso das lutas, mas no ciclismo a gente tem, por exemplo, uma categorização que vai desde frequência, volume, VO2 máximo e potência pico desses indivíduos que caracterizam eles do nível 5 ao nível 0, né? De atleta, sendo 5 aí os atletas Pro Tour, entendeu? Eu não sei no caso da luta. Nossa, legal, interessante isso. Tá? Mas obrigado aí, viu? Obrigado você, Fabiano. Legal o seu estudo também. Eu não sabia que o professor Valmor estudava aeróbio. Legal a fala do Fabiano, né? Porque o Fabiano, imagino que ele está mais ao sul, né, em relação a nós aqui. E ciclista, né? O Rafa aí o Rafa é ciclista também, né? Eu também sou ciclista, de mountain bike. E Opa! o Rafa é nível 2, 1, eu sou 4, 5 já, né? Tô até atrás dessa classificação aí, Fabiano. Eu tô no 13. O Fabiano, você falou um negócio legal que talvez a gente também tem esse dilema, né, para classificar os nossos atletas. A gente vai medir a força deles, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né, que vai ser capaz de classificar, categorizar esses atletas. Acho que a gente pode pensar, né, talvez uma dinâmica que é utilizada em outras modalidades, como no ciclismo, leva em consideração algumas variáveis, né? Enfim, talvez a gente pode levar em consideração tempo de prática, graduação, frequência semanal, força. Eu não sei, talvez a gente possa criar também a nossa forma de estratificar. No primeiro momento, a gente pensou realmente só na força, então os sujeitos vão fazer um teste de força inicialmente, e a partir daí eles vão ser alocados nos grupos, eu estou falando do estudo 2, né? Vão ser alocados nos grupos de forma balanceada, para não deixar um grupo muito mais forte do que o outro, né? E, teoricamente, se eu faço aleatório, era para ser aleatório, né? Mas a gente quer ter certeza, então a gente vai balancear, né? Geralmente as amostras não acabam sendo muito grandes, então a gente precisa fazer isso. Mas obrigado aí pela sua contribuição. Eu estou vendo a mão do Ronaldo aqui também. Peço para que o Ronaldo se apresente e se faça visto. Boa tarde a todos. Eu fui aluno de mestrado também do professor Valmor. Um abraço, Valmor. Depois disso, eu trabalhei muito tempo com o professor Irineu Loturco no NAR, e hoje eu sou aluno de doutorado do professor Renato Barroso da Unicamp. Eu acho que estudos de investigações, né, de treinamento, que a gente queira saber o que acontece no desempenho esportivo, eu acho que é algo extremamente complexo, né? Porque quando a gente vai investigar os efeitos do treinamento no desempenho esportivo propriamente dito, é algo muito difícil da gente medir, principalmente quando a gente está falando de modalidades de luta, de modalidades coletivas. Quando a gente vai para o atletismo, por exemplo, né, nas provas longas ou nas provas rápidas, o que a gente vê é que são capacidades, né, motoras sendo testadas, vamos dizer assim. Então, é extremamente complexo a gente conseguir saber qual o efeito do treinamento de força no desempenho de um atleta de luta, ou de um jogador de futebol, ou de um jogador de handebol. Né? Porque a gente mensurar o desempenho esportivo é muito difícil. O que a gente parte do pressuposto que o treinamento de força, isso nós já estamos cansados de ver na literatura, melhora as capacidades motoras. Melhora o teste de força dinâmica massa, melhora o desempenho do salto, melhora a velocidade linear, melhora a velocidade com mudança de direção. Dentro disso, a gente acaba sendo limitado para algumas situações. E os testes do salto vertical é uma ferramenta extremamente útil quando a gente quer medir desempenho, porque é um teste extremamente simples, ele mede a potência muscular de membros inferiores e tem muitos estudos mostrando uma correlação com algumas variáveis de desempenho, como o próprio professor Hamilton citou,
Então, tem estudo mostrando já o desempenho do salto vertical com impacto do soco de um atleta de boxe, um atleta, inclusive, medalhista olímpico. Né? A mesma situação com a aceleração do soco de karatecas de seleção, né, de nível nacional. Então, é uma ferramenta extremamente útil. Então, quando o Rafael, você citou, será que vale a pena a gente fazer esse tipo de teste em atletas de luta? A minha sugestão, sim, vale muito a pena. Porque provavelmente, né, se o atleta melhorar o desempenho do salto vertical dele, né, nós podemos supor que ele estará melhorando as capacidades de luta dele. Então, é extremamente... eu sei que é difícil entender, como é que um salto vertical para um atleta de luta, isso faz sentido ou não? Muitas vezes, sim. Porque quando a gente faz um teste de salto, a gente não tem que pensar no gesto esportivo. A gente tem que interpretar o que aquele teste está informando a gente. Né? Que tipo de informação aquelas medidas nos dão. Né? Isso é muito valioso. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa ideia de, o gesto esportivo não está semelhante ao gesto do teste. Tudo bem, eu entendo isso. Só que também nós temos que pensar, né? Estamos aqui discutindo pesquisa. Para pesquisa, isso vale muito. Né? Eu sei que quando a gente vai para a prática, isso às vezes fica um pouco mais difícil. E aí, só uma questão em relação à carga ótima, aí, que está uma discussão mais fervorosa aí, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender o que é a carga ótima. Né? O que eu entendo de carga ótima? É a carga, né, pelo conceito lá que a gente criou lá no NAR, é um conceito de uma carga que produz mais potência. Só isso. Não é uma carga melhor do que nenhuma, mas é uma carga, né, referente à máxima produção de potência. Quem vai dizer se é melhor ou não é o treinador, é o pesquisador. Então, acho que isso a gente precisa deixar muito bem claro isso. Tá bom? De resto, Rafael, parabéns aí e boa sorte. Eu acho que aquele teste, esse vídeo que você colocou ali, né, de um teste numa célula de carga ali, eu acho que é extremamente interessante. Eu acho que isso vai acrescentar muito no seu trabalho e faça o teste de salto vertical. Obrigado. Obrigado, Ronaldo Cobal. Prazer estar falando com você. E obrigado. Eu tenho ciência assim, que o salto vertical é uma ótima ferramenta, eu utilizo no meu dia a dia. Às vezes será que transfere? Eu acredito que sim, tá? Eu gostaria de ter outras ferramentas para subsidiar isso. É isso que eu quis dizer, que eu não coloquei. Mas eu acredito que sim. Tá? O cara melhorou o salto, eu acho que ele vai melhorar a capacidade, outras capacidades dele, e eu acredito que vai ser transferido. Tá? Agora, eu gostaria de ter outras ferramentas, lógico. E com vou atrás certeza. dessas ferramentas. Todos tá nós gostaríamos, né? Mas às vezes a gente fica muito limitado e às vezes nem dá para medir, né? Então, por exemplo, minha investigação é com jogadores de futebol. Como é que você mede desempenho? Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cada um vai falar uma coisa aqui com base em qualquer coisa, né? Então, é extremamente complexo isso, medir desempenho esportivo, né? Nessas modalidades mais em que as capacidades motoras não são diretamente relacionadas com o desempenho. Parabéns aí. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, viu, Ronaldo? O Ronaldo ele toca num ponto também muito, muito importante. Na verdade, a gente está discutindo a respeito de um ponto, né? Essa questão de treinamento de força e desempenho esportivo. Sempre que me questionam o papel do treinamento de força sobre o desempenho esportivo, eu acho que a condição ela já está muito bem estabelecida, né? O treinamento de força ele é importante para aumentar a força. O objetivo do treinamento de força é aumentar a força. Muito provavelmente o atleta mais forte vai ter uma melhora no desempenho e muito provavelmente o atleta mais forte vai ter lesões prevenidas, né? Então, acho que é basicamente isso também. A gente tem que, às vezes, a gente fica muito preocupado, né, em tentar, com o treinamento de força, querer cobrir um monte de coisa. Não, o treinamento de força tem um objetivo, aumentar a força. Eu acho que se ele fizer isso, se a gente tem aqui duas modalidades, dois grupos sendo comparados, duas modalidades de treino sendo comparadas, aquela que for mais efetiva é aquela que vai aumentar mais a força, né? Então, às vezes, a gente fica
dando voltas e desviando do real propósito. Eu quero passar a fala do Valmor, né? Eu acho que o Valmor deve estar super orgulhoso, né? O Valmor jovem, né? Ali dos seus 30 e poucos anos. Aqui vários alunos de doutorado, mestrado, né? Aparecendo. Então, realmente me sinto privilegiado de estar na sua presença aqui, Valmor. Fica à vontade para falar. Bom, o Ronaldo antecipou um pouco. Aliás, fazia muito tempo que eu não vi nem conversava com o Ronaldo, então que fique claro que não foi nada combinado, tá bom? Antes de eu falar o que eu tava pensando aqui, viu, Rafael? Pelo amor de Deus, hein? Se você falar mais uma vez, pô, acho que o Valmor também está estudando aeróbio, aí a coisa vai ficar tensa, né? Tá certo? Lembra que na abertura foi qual é o propósito disso daqui, né? É de a gente estudar treinamento de força, qualquer relação dele com algo, seja saúde, desempenho, seja lá o que for, né? Então, não, eu tô falando de brincadeira, mas é que eu não tenho capacidade mesmo para estudar desempenho aeróbio, tá? O professor Ronei e o Ronaldo tocaram em dois pontos relevantes, né? Então, óbvio, né? Quando a gente fala de esporte, a gente sempre fica no estresse com especificidade, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Por outro lado, o Ronaldo tem um ponto interessante, né? O salto vertical, até a gente encontrar algo melhor, ele é universal, né? Tá certo? Ele combate desde queda de cabelo, unha encravada, até melhor desempenho em corredores. Ele é universal, né? Ele é, de fato, um super indicativo para N coisas que vão de saúde, doença, até altíssimo desempenho esportivo. Eu entendo isso, né? Por outro lado, o professor Ronei tem um ponto relevante, né? Por isso que eu iniciei aquela conversa do porquê que você escolheu lutadores, porque eu diria que você foi, eu não sei, você já, pelo jeito, é ciclista, na verdade, não é praticante de modalidades de combate, né? Porque eu sempre falo isso, quando a gente fala lutas ou modalidades de combate, quando eu falo de percussão é menos pior. Ou projeção, não é projeção, é percussão. É menos pior. Então, se eu estou falando de taekwondo, se eu estou falando de karatê, o mundo é mais bonito, tá certo? Porque, basicamente, eu estou conversando de potência, velocidade dos golpes, ponto e acabou. Então, aí salto fica legal, tem um monte de coisa, até a forma de organizar o treino é mais simples. Tá bom? Agora, quando eu falo de domínio, em particular judô e pior ainda jiu-jitsu, aí eu vou falar para você, você tem toda a minha admiração já. Porque é loucura fazer com essas duas modalidades. Porque o indivíduo faz isométrica, dinâmicas, força máxima e potência, tudo numa questão de segundos. Então, quando você tenta avaliar e depois tentar organizar algum processo para esses indivíduos, é uma loucura total. Mas, de novo, quem sou eu para falar de lutas, né? O meu colega lá de trabalho, o professor Emerson Franchini, ele está lá, medalha de ouro, ranking número 1 no mundo, o cara que mais sabe de modalidade de combate, o pesquisador mais produtivo do mundo. Então, ele é que pode opinar sobre isso. Mas o que eu acho que está todo mundo tentando aqui, que no final a discussão flutuou ao redor disso, né? Essa história meio que de especificidade, tá? Acho que o que todo mundo está tentando é, de novo, o retorno também à minha primeira pergunta, né? O que de fato você está tentando contemplar aí, né? Porque, óbvio, né? Você nos explicou que você juntou a fome com a vontade de comer, né? Já que tem um trabalho legal aí de extensão, com modalidades de combate, então tem uma amostra ali. Mas eu diria que você foi bem abusado em escolher essa amostra, mas também, como eu sempre digo, né? Aluno de pós-graduação está aí para o que der e vier, né? Então, boa sorte. Obrigado. Oi, Rafa, você tem algo a dizer, Rafa? Estou te esperando. Rafa, você está com o microfone desligado. Professor, desculpa, estava falando aqui, muito obrigado. E
Tô bem tranquilo agora, vou conseguir dormir tranquilo, e sua fala muito me faz refletir sobre N fatores, tá? E esse delineamento vai ter a ajuda de vocês, com certeza, e logo a gente pretende. Mas é que a pós-graduação, pandemia está aí, não é normal toda essa proposta, mas eu acho que venceremos. Ô, Rafa, até vou te pedir para você voltar para o objetivo do estudo 2, porque isso também a gente preveu num dado momento, né? Num dado momento a gente discutiu e chegou ao seguinte ponto. Só vale a pena envolver atletas de várias modalidades se a gente entender que o estudo 1 aponta para a gente nessa direção, porque caso contrário, a gente só vai pegar atletas de uma modalidade em específico. Na verdade, gostaríamos muito de focar em uma modalidade em específico. E essa fala que o Valmor acabou de fazer, ela aponta para a gente que talvez serão as modalidades de percussão as mais indicadas. Então, tudo isso aqui a gente já está anotando para que a gente tenha condições de, no futuro, estar voltando nisso e estar realmente fazendo um estudo mais assertivo, né? Então, assim, a gente é doido, mas mais ou menos, a gente vai até um determinado limite, né? Mas eu acho que é muito boa essa fala do Valmor. Eu vou passar aqui para o Ronei, e eu convido mais pessoas. A gente tem ainda 11 minutos, tá? Então fiquem à vontade. A gente usar esse tempo valiosíssimo aqui até o último minuto. Bom, sem querer voltar aqui sendo chato, né? Mas só porque assim o Ronaldo fez uma abordagem aí que veio assim enriquecer e trazer à luz uma discussão que sai um pouquinho do eixo que eu tinha colocado, ele referindo que os saltos verticais eles expressam bem, né, o desempenho motor geral, né? Eu, obviamente, jamais diria o contrário aqui, senão seria até incoerente, porque em aula e para os meus alunos eu falo isso o tempo inteiro, e eu sempre digo a mesma coisa, se eu tivesse que escolher um salto, um teste neuromuscular para avaliar, seria saltos. Então, eu não estaria aqui fazendo uma coisa um pouco diferente agora. Mas eu me referi, e volto a reportar aquilo que eu tinha colocado antes, é que o salto vertical, o Valmor é professor de treinamento esportivo. Uma das especificidades, uma das condições que se deve respeitar num programa de treinamento é a especificidade entre o que eu treino e o que eu quero melhorar. Então, assim, se eu não faço alguma coisa que contemple aquilo que é específico no meu gesto, ou de um gesto específico naquilo que eu estou me propondo a avaliar desempenho, eu não tenho aquilo contemplado de forma máxima possível. E é sempre bom a gente entender que quando se fala de atleta, a margem de adaptação é pequena, não é um salto utilizado como avaliação num idoso, é absolutamente fantástico. Por quê? Porque ele é muito diferenciador, porque esse cara tem uma condição completamente escancarada de adaptação. Um atleta já não. Então, assim, obviamente, em função disso, quanto mais específico for aquilo que eu queira fazer, ou que eu utilize como instrumento de métrico, melhor é, né? Então, é nesse aspecto que eu me referi anteriormente. A gente não está falando aqui de idosos, nem está falando de doentes. A gente está falando de atletas que têm uma janela de treinamento muito menor e que a falta de especificidade vai levar a uma observação que não é aquela de fato que se quer observar, representativa, né, da melhora desportiva. Então, foi nesta lógica, né, que eu tentei aquela hora fazer minha abordagem. Então, eu não mudo de opinião aqui a partir das coisas que foram colocadas, e só deixando mais claro o que eu tentei ali colocar anteriormente. Nesta perspectiva de a gente entender, então o salto vertical ele é o determinante do rendimento desportivo para tudo, eu vou pensar o seguinte, um cara de 100 metros rasos salta para caramba, o Usain Bolt salta para caramba. Por quê? Porque ele precisa ter muita potência específica de membros inferiores, de todos os músculos de membros inferiores, mas não necessariamente o Usain Bolt é o melhor lutador. Porque ele poderia ser, mas não é.
Porque tem essas questões de coisas que não são transferidas da mesma forma, né? Então, é nisso que eu acho que a gente vale a pena, que eu quis colocar anteriormente, é que, assim, seria interessante especificar, melhorar a especificidade do que a gente está chamando aqui de melhora do rendimento desportivo. O que é esse rendimento desportivo? Será que, de novo, se eu melhorar o meu salto vertical, vou melhorar minha força, minha potência do boxe? O fato de haver associação entre uma coisa e outra não significa que se eu treinar isso aqui, eu vou melhorar outra coisa. São coisas diferentes. A gente tem que ter clareza disso. Eu posso buscar uma associação entre duas coisas, mas não necessariamente isso significa que se eu melhorar isso aqui, aquilo vai melhorar na mesma proporção. A gente tem que ter muita clareza disso. Então, foi nesse aspecto que eu me referi anteriormente. As exigências diferentes de diferentes esportes. O judô é uma coisa, o jiu-jitsu é outra coisa, o taekwondo é outra coisa. Enfim, há uma manifestação de diferentes formas, né, específicas de exigência motor completamente diferentes nos diferentes esportes, e que eu não sei, e mesmo num esporte, como o Valmor colocou aí, no judô e no jiu-jitsu, os caras usam tudo ao mesmo tempo. Potência, resistência de produção de força, força máxima, é tudo. Ciclo, alongamento e encurtamento tem que estar desenvolvido para algumas coisas. Então, eles exigem tudo ao mesmo tempo. Será que se eu, de novo, né, buscar uma única forma de observar qual é o déficit, será que eu, de fato, vou estar trabalhando nesta lógica, vou estar melhorando o rendimento desportivo genérico? Não sei. Na minha opinião, não. Então, assim, de novo, eu não quero aqui causar polêmica, trazer polêmica nenhuma, eu só refiro, assim, que eu não excluo a ideia, eu reconheço, é óbvio que os saltos, ele é um representativo muito importante do sistema neuromuscular geral, mas quando se refere a atleta, e dependendo da modalidade, né, as coisas são um pouquinho diferentes. Né, são um pouquinho diferentes, na minha visão, pela experiência que tem de anos avaliando atletas de alto rendimento. Então, assim, sei lá, são reflexões, e a gente está aqui para isso, né? Tá bem? Perfeito, perfeito, professor Ronei. Tá bem claro aí. Mais uma vez, obrigado, Ronei, né? Eu acho que é tão coerente o que o Ronei fala que a gente, em algum momento, pensou nisso. A gente tem essa ideia de incluir algum tipo de medida mais próxima do cotidiano do atleta, né? Então, talvez vai ter uma medida de soco, uma medida de chute, ou uma medida que tenha sido validada, né? Não para uma população específica. Então, muito pelo contrário, a gente quer somar, né? A gente quer realmente, de alguma maneira, já que avaliar o desempenho esportivo é algo tão difícil, então a gente vai ter medida de força, a gente vai ter a medida do desempenho do salto, pretendemos colocar medidas de desempenho que sejam mais específicas da modalidade do sujeito. Então, a ideia é exatamente essa. Eu acho que isso aqui foi um primeiro e muito produtivo encontro. Eu acho que foi tão produtivo, Rafa, que eu já vou encaminhar a ata para o Valmor, já vou encaminhar aqui para o Ronei, a ata, eles assinam, você já está qualificado seu projeto de mestrado, né? Então, a gente já resolve duas coisas em um aqui. Mestrado não, doutorado, né? Então, eficiente, como mesmo você diz, né? Eficiência. Então, para ser eficiente, a gente já mata duas coisas aqui numa única reunião. Então, já vou mandar ata para o pessoal, eles já assinam lá, já julgam se você pode ou não avançar no seu projeto de doutorado. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer as 35 pessoas que ainda estão aqui conosco, depois de 2 horas de fala, né? Então, eu realmente só tenho a agradecer. A gente chega aqui no nosso teto de horário, acho que foi bem estabelecido, mas acho que os canais estão abertos. Então, a nossa ideia aqui, em particular, é realmente estar colaborando de maneira mútua. Então, eu particularmente conto muito com o apoio desses pesquisadores que estão aqui nos acompanhando e também, né, me ofereço para estar colaborando de alguma maneira para os projetos que estão sendo realizados nesses laboratórios, Brasil afora. Me cabe aqui lembrar que tem pessoas de
do Sul, eu não sei se tem alguém do Nordeste, mas talvez pode ser que tenha, então a gente pode dizer que tem de Norte a Sul aqui, fazendo parte dessa reunião. Eu fico muito contente, né, com esse encaminhamento, e agradeço mais uma vez ao Ronei, ao Valmor, ao Cleiton, né, são os idealizadores aí, o próprio Cadore, né, são os idealizadores dessa reunião, desse encontro, e a oportunizar aqui para a gente que está começando nesse projeto de pesquisa, ótimos insights que vão ser levados todos em consideração. A gente vai ver o que a gente consegue realmente melhorar, né? A ideia é realmente melhorar esse projeto e torná-lo importante, né? Eu acho que tem que chegar na ponta, né? O atleta amador, seja ele de qual vai ser a modalidade que a gente vai utilizar como amostra, ele de alguma maneira se beneficie dos futuros resultados que o Rafa vai compartilhar conosco aí. Agradecemos todos. Então, obrigado a todos. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa aí de encerramento, mas aqui eu já deixo as minhas palavras finais. Não, eu só queria falar uma coisa, viu, Hamilton? Eu sei que falta aí menos de um minuto. É o seguinte, tem 30 e alguma coisa, né, conectados, 34, sei lá, mais, não sei. Contando você, eu, o professor Ronei e o professor Eduardo Cadore, né, que a gente já é mais, vamos chamar assim, veteranos, tá certo? Eu gostaria de convidar a todos que estão aí, que espero que tenham oportunidade de participar de outras reuniões, que vocês se pronunciem, tá bom? Eu sei que é meio estranho, eu também tive essa fase, né? Que eu estava ali encolhido no meu cantinho, só ouvindo, meio intimidado, né? Pensando, vai que eu abro a boca, falo uma groselha qualquer, aí o professor Valmor me dá uma cotovelada na cabeça. Vontade eu tenho, mas virtualmente não dá. Como virtualmente não dá, você está seguro. Você pode falar a loucura que você quiser. O que não pode é a gente continuar se reunindo, que a gente vai se reunir uma vez por mês, né? A gente continuar se reunindo e ouvindo o Cadore falar, ouvindo o Ronei falar, o Hamilton, eu, o Carlos, o Cleiton, o Edilson, o Renatão. Não estou falando que a gente não tem alguma coisa para falar, né? Aliás, eu diria que a gente tem que honrar a posição que a gente tem hoje, mas o propósito é estimular vocês a compartilharem informações, tá bom? Então, por favor, não se sintam intimidados, né? Talvez, e o professor Ronei foi muito feliz quando ele falou assim, eu não quero causar polêmica. Não, a ideia é causar polêmica mesmo, para a gente falar que um é mais louco que o outro, o que você está falando é besteira. Lógico que eu vou falar isso educadamente. Então, por favor, não se intimidem, tá legal? Eu sei que essa também foi a primeira vez, ninguém sabe muito bem como a coisa funciona, né? Então, mas fiquem tranquilos, tá legal? Acho que o grande propósito é esse, que a gente possa ter aí 2 horas agradáveis, divertidas, mas que a gente aprenda algo de ciência, tá legal? Obrigado, Rafael. Obrigado, Hamilton. Um abraço a todos vocês. Tchau. Moçada, tchau para todos também. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a hora de vocês é muito cara mesmo. O professor Cadore, Cleiton, o professor Valmor, Hamilton, Ronei. Obrigado por ter essa oportunidade aqui de falar. Professor Vitor Lage, todos meus colegas do grupo. Estou representando um grupo de pesquisa aqui. Ainda bem que eu fui o primeiro, que eu acho que os próximos a galera vai cair matando mais ainda. Então, passei ileso, viu? Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Hamilton. Imagina que agradeço. Mês que vem, primeira sexta-feira do mês, 14 horas, a gente se encontra novamente. Eu não lembro quem que vai ser o próximo grupo, mas eu acho que ficou algo meio que pré-combinado, a gente fez meio que você mesmo tinha sugerido, lembra, Hamilton, que o treco era alfabético. É o Carlos o próximo, então? É o Carlos o próximo. Eu achei espetacular, né? Porque daí eu sou o último. Eu também estou lá na rabeira. Eu só preciso fazer uma observação aí, cara. Porque, Rafael, se a minha hora fosse tão cara assim, meu cachorro não precisava sair do apartamento para balançar o rabo, entendeu? Exagera.
Nossa, é caro, velho. O Cadore tá Obrigado. morando na praia, numa baita mansão. Ô, Hamilton, o cara tá morando de frente para o mar, rapaz. Eu vejo as fotos. A prancha dele já nem mais entra dentro de casa, ela já fica no... Cara, bando de... de casório. Foi um prazer. Muito legal, muito bacana. Parabéns aí, Hamilton, pela organização. Muito legal, legal falar com vocês. Vamos, até mais. Estamos ficando velho mesmo, hein? Eu acho que a gente tem que começar a ficar mais quieto, né, Valmor? Com certeza, com certeza. Um abraço para vocês, até mais. Um abraço tchau. para vocês, bom final de semana aí para todos. Tchau. Falou, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou, Rafael, um abraço. Nossa, uma honra mesmo. Feliz. Legal.